A TV Ana Matra está no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e nós vamos conversar hoje com 2 dos 3 representantes da Justiça do Trabalho no Conselho. Aqui com a gente está o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, e a juíza Morgana Richa, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Participaria também do debate o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Nelson Tomás Braga, que, em função de problemas na agenda, não pôde comparecer. Eu começo perguntando à juíza Morgana Richa como ela vê o papel institucional do Conselho Nacional de Justiça hoje. O Conselho Nacional de Justiça nasce com a Emenda 45 e com aproximadamente 5 anos de funcionamento, é inegável que ele representa um marco de transformação no cenário do Poder Judiciário Nacional. O Conselho Nacional ele vem com uma proposta constitucional de dar uma visão de planejamento estratégico, de gestão, de ordenamento de atos dentro das administrações dos tribunais e também tem um importante papel de fiscalização administrativa, financeira e disciplinar. Quer dizer, a partir desta concepção que vem elencada na Constituição Federal, o Conselho passa então a exercer esse papel constitucional de dar ao Judiciário uma visão de uniformidade, uma visão nacional e também exercer a sua atuação a partir dos processos em si. Eu vejo o Conselho Nacional de Justiça como, de fato, um órgão que traduz a esse Judiciário uma aspiração nacional. De fato, ele vem com uma demanda social de que o Judiciário se apresentasse mais próximo à sociedade, com uma transparência, uma democratização e também com uma visão nacional. Ministro Ives Gandra, a sua opinião. Foi muito bem colocado pela doutora Morgana o que é o início do CNJ, quais são as suas finalidades. Acho, na minha opinião, que num primeiro momento a atuação dele tem sido mais na linha disciplinar. Foi criado com a ideia de um controle externo do judiciário, se queria muito coibir alguns desmandos, principalmente na justiça estadual, e nós temos efetivamente muitos processos no CNJ atuando nessa área disciplinar. Mas o grande sonho, depois de passado esse primeiro momento de purificação do judiciário, é que o Conselho funcione como um órgão de planejamento estratégico, que se pense na justiça como um todo, como conseguir que o Poder Judiciário seja cada vez mais eficiente, mais rápido, mais barato, mais seguro e mais acessível. Bem, e na visão dos senhores aqui do CNJ, como é que vocês veem o desempenho da Justiça do Trabalho no cenário e no contexto mais amplo do Poder Judiciário? Eu começo perguntando ao ministro Ives Gandra. Veja o seguinte, né? Nós temos que ter uma visão crítica da nossa própria justiça. A Justiça do Trabalho sempre foi a mais rápida, uma justiça mais efetiva, mais próxima à população, porque tinha um processo também mais simplificado, tinha uma série de vantagens que, com o passar do tempo, tem perdido. Nós estamos atualmente indo um pouco, em termos de reformas do processo, a reboque da justiça comum. Ontem, nós no tribunal discutimos muito a questão dos números em relação ao desempenho da Justiça do Trabalho, principalmente ao TST, no ano de 2009, e eu chegava a criticar um pouquinho esses números. Por quê? Porque não é julgar muito que se resolvem os problemas, se tem que julgar com qualidade, rapidez associada à qualidade. E, na minha impressão hoje, nós estamos precarizando a justiça em termos de soluções no Tribunal Superior do Trabalho pela simplificação excessiva dos processos. E, por outro lado, temos 2 gargalos hoje na Justiça do Trabalho, que são a execução, o trabalhador ganha, mas não leva, e o TST, que, tendo uma demanda muito grande de recursos, vai tentando encontrar soluções muito heterodoxas para dar vazão aos processos. Então,
a justiça acaba não sendo tão efetiva quanto se esperava. Juíza Morgana, como é que a senhora vê o desempenho da Justiça do Trabalho? Bem, o judiciário brasileiro, ele reflete o próprio contexto Brasil. O Brasil é um país continental, é um país complexo que tem na sua própria dimensão dificuldades e diferenças que precisam ser pontuadas nesse contexto. Então, o que acontece? Nós temos, em termos de judiciário, 24 tribunais regionais do trabalho, com um órgão, que é o centralizador, que controla suas políticas públicas, o Tribunal Superior do Trabalho. Por sua vez, nós temos 5 tribunais regionais federais e 27 tribunais de justiça. Historicamente, esses tribunais eram formatados em, basicamente, até uma frase muito clássica que se utilizava, em ilhas, não comunicantes entre si. Isso sempre fez com que as administrações e o próprio andamento da estrutura fosse refletido de forma muito distinta nesse Brasil norte a sul, leste a oeste. Isso considerando em si as justiças de forma isolada. Imagina as justiças entre si, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual. É claro que essa polarização das diferenças ficam mais expressivas. Então, a partir do momento que chega um órgão com esse papel nacional, que é de unificação, de um cenário, de uma dinâmica redimensionada para essa estrutura de poder, ele passa, então, a exercer um papel nesse foco. E onde entra a Justiça do Trabalho e a sua importância da forma como eu vejo? Eu acho que a Justiça do Trabalho, ela tem uma experiência, é uma maior homogeneidade, é uma maior pacificação e até um maior controle pela própria Corregedoria da Justiça do Trabalho, que exerce esta função nos tribunais. Então eu vejo como um modelo que pode ser aproveitado nessa capilaridade, como experiência, como maturação de algo que já vem dimensionado em um sistema que é macro e que, portanto, pode ter esse papel. E como o ministro Ives colocou, é importante a gente também ter uma reflexão crítica de que é necessário a Justiça do Trabalho também se aperceber da necessidade especificamente de uma modernização processual, como fez o processo civil, se espelhando na Justiça do Trabalho, e hoje o que nós vemos é que a vanguarda talvez tenha deixado um pouco o nosso foco de lado. Então, acho que é importante que esse acompanhamento também seja feito por nós da Justiça do Trabalho. Independência dos tribunais, será que ela pode ser minimizada pela atuação do CNJ? Juíza. Eu diria que é o contrário, Álvaro. Eu diria que o CNJ está para resguardar a independência e a autonomia dos tribunais. Se for se verificar a grande gama dos votos e das discussões que você tem aqui no Conselho, é justamente no sentido de reforçar essa independência. E também as associações têm vindo aqui no Conselho, dia a dia, com várias demandas, pedido de providências, consultas ou mesmo procedimentos de controle administrativo, no sentido de respaldar, de resguardar a independência, que é um papel do CNJ. O CNJ exerce esse papel e é importante que ele não perca esse foco. Agora, é claro que também a gente reconhece que críticas há em relação a algum excesso ou outro que o CNJ eventualmente venha a cometer. E também uma outra reflexão que eu acho que a gente não pode deixar de fazer é a seguinte, Álvaro. A autonomia e a independência dos tribunais foram bastante discutidas num voto em que a Associação dos Magistrados Brasileiros apresentou uma DIN perante o Supremo, isso foi logo da emenda 45, questionando a constitucionalidade do próprio Conselho Nacional de Justiça como um órgão que viria justamente a ferir a independência, a autonomia pela própria interseção de poderes com membros externos, aquela discussão que todos acompanharam. E o que ficou muito claro nesse voto, o relator foi o ministro Peluso, foi uma discussão muito aprofundada, foi de grande qualificação jurídica, é que a autonomia ela tem uma relativização na questão dos freios, dos contrapesos, do próprio sistema jurídico constitucional brasileiro, que vai estabelecer entre os poderes um equilíbrio entre suas forças. Isso hoje já é nítido na Constituição do Supremo Tribunal Federal, na composição dos tribunais, todos os tribunais brasileiros, através do 5º, da OAB, do Ministério Público, na questão, por exemplo, de uma medida provisória, onde
o governo exerce um papel executivo no legislativo, na questão da sanção do veto de um projeto de lei. Então, há uma interseção nesse aspecto que também precisa ser compreendida dentro do modelo republicano. Então, acho que aí é uma discussão de uma complexidade um pouco maior. Ministro Ives Grando, como é que o senhor vê essa questão aí de independência, autonomia de um lado, atuação do CNJ de outro? Eu citaria uma frase do ministro Rider Nogueira de Brito, que foi presidente do TST há alguns anos atrás, que ele insistia muito na seguinte ideia quando presidia também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós temos que transformar um arquipélago de tribunais isolados num continente. A ideia do CNJ, como a própria ideia do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho da Justiça Federal, é conseguir dar uma unidade maior ao Poder Judiciário. Nós não podemos esquecer que somos um sistema judiciário. Eu digo muito aos meus alunos na Escola da Magistratura Trabalhista que o princípio que nos reúne, um desses princípios básicos, é esse princípio que leva a fazer com que cada um de nós se sinta inserido num sistema e nesse sistema não seja um franco atirador que desconhece o que está sendo decidido nas instâncias superiores, que vai fazer justiça por si só, quando se constrói a justiça junto com outros órgãos. Então, dentro desse contexto, o CNJ se pode dizer, de certa forma, que um pouquinho da independência se perde, porque quando se conjugam esforços, já não se pode decidir isoladamente num sentido ou no outro, mas se consegue falar a mesma linguagem, se consegue aproveitar experiências que num ou no outro tribunal foram exitosas. Eu dou o maior exemplo na área da informática. O que se tinha antigamente era cada tribunal contratando serviços, desenvolvendo programas que não conversavam entre si. Hoje nós temos um banco geral que serve para todo o judiciário. Eu sei o que está acontecendo, consigo medir, consigo verificar o que está acontecendo no Poder Judiciário como um todo. E ter dados é fundamental para se tomar decisões. Então eu vejo que um pouco se perde, sim, de independência, mas a bem do todo e a bem de cada um em particular. E a bem da eficiência do Poder para Judiciário prestação como jurisdicional. Prestador de serviços à sociedade, né? Bem, eu gostaria agora de saber a opinião dos senhores sobre o papel das associações na relação com os tribunais, especialmente após a resolução número 70 do CNJ, que trata do planejamento estratégico. Começamos pelo ministro. Eu vejo o papel das associações como um papel de colaboração fundamental daqueles que estão vivendo, principalmente na base, os problemas em relação à prestação jurisdicional. Quer dizer, os juízes, quando se reúnem e vão discutir quais são as crises pelas quais passam, quais as dificuldades que têm na prestação jurisdicional, trazem aos tribunais essa contribuição, muitas vezes, de levar problemas que muitas vezes o administrador, que já está na segunda instância,